Fala galera, Jadson Marques aqui e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo muito bacana para vocês e em cima de um trecho, né, de um dos livros que eu me propus a ler, eu vi a seguinte frase e é algo que está resumindo muito a minha vida, né, nesse curto tempo. Eu digo de uns meses para cá, né, que eu realmente tomei a atitude de fazer diferente e não mais ficar só nessa, sabe, nessa embromação. Sempre acontece aquelas coisas ruins na vida e você continua repetindo os mesmos atos, fazendo as mesmas coisas. Resumidamente, você nunca sai do lugar, né? Nunca coloca realmente em prática aquilo que você está aprendendo. E uma das coisas que eu me propus a aprender nos últimos momentos, nos últimos tempos, foi melhorar a minha relação, não só com a minha esposa dentro de casa, mas com as outras pessoas. E por muito tempo eu busquei alguns conceitos para que eu pudesse aplicar na minha vida, né? E assim como vocês, eu também sou ser humano, então, ao mesmo tempo que eu tinha essa reflexão desses novos conceitos na minha cabeça, muitas vezes na hora da raiva, na hora do ódio, eu explodia e esquecia totalmente daquilo que eu estava internalizando e me propondo a realizar. Então eu deixava o emocional tomar conta, chutava o balde, né, e fazia muita coisa errada. E de uns meses para cá eu venho colocando em prática exatamente esta frase. E só por curto tempo agora, a curto prazo, foi que eu encontrei ela e vi um real significado e onde eu podia realmente fazer a coisa acontecer, né? Então, essa frase ela é o resumo de tudo aquilo que eu venho passando nos últimos meses, tudo aquilo que eu venho melhorando na minha vida, né? E agora eu achei essa definição e eu vou passar para vocês, né? A comunicação, ela pode evitar problemas, mas a ação pode solucioná-los, né? Não é novidade para ninguém que quando você tem uma comunicação clara, você resolve muitos problemas na sua vida, né? Não só uma comunicação clara, como também uma percepção clara, sabe? Não é aquele tipo de ser humano que tá acontecendo X na sua frente e você interpreta Y, né? A pessoa falou uma coisa, você começa a interpretar outra, você começa a criar outras coisas na sua cabeça. Consequentemente, você gera mais problemas. Problemas que muitas vezes nem aconteceram, mas que na sua imaginação você constrói tudo isso. E de certa forma isso destrói a sua realidade, né? Não só de você com você mesmo, como também de outras pessoas. E, caraca, esses últimos dias aqui em Brasília tava calor, mano. Mas olha só esse céu. Eu acho que vai cair água aqui daqui a pouco. E, cara, comunicação, interpretação, mas a ação tem se mostrado uma grande parceira na minha vida, né? Eu vi que, tirando por base, né, as experiências que eu tenho aqui em casa de, às vezes, solucionar uma desavença ou outra, ou com outras pessoas até da minha própria família ou amigos, né? Eu vi que a comunicação, ela ajuda muito a gente, né, a não levar aquilo que já está danificado ainda mais fundo dentro de um buraco. Mas quando eu ajo, quando eu tomo determinada atitude, né, para poder colocar aquele padrão em prática para solucionar ainda melhor o problema, as coisas podem ser muito melhores, né? Vou contar um exemplo para vocês. Uma vez eu discuti com a minha mulher, né? Claro, várias vezes, mas teve um episódio que aconteceu nos últimos dias em que eu discuti com ela. E você sabe, a mulher ela é mais emocional, né? E eu acho que eu acabei passando um pouco do ponto, né? De certa forma ela ficou bem chateada. E aí, através da comunicação, eu fui me resolver com ela. Só que a comunicação em si, ela não foi o suficiente para que eu pudesse me tranquilizar com ela, para que eu pudesse colocar os nossos momentos em paz, né? E então eu falava e tudo, e pela chateação dela, o ouvido dela estava trancado, ela não conseguia entender, ela não se permitia ouvir aquilo que eu estava falando, né? Consequentemente, ela ficou extremamente vedada, eu não conseguia acessá-la. Sendo assim, eu tive de tomar ações, né? Primeiramente, eu tive que me tranquilizar, me colocar em paz para poder realizar esse tipo de coisa. E eu comecei a acariciar o braço dela, né? Não tô falando pra você que esse daqui é uma fórmula genérica que vai funcionar com qualquer pessoa, né? Às vezes você tem que calibrar. Algumas mulheres você... Não falo nem mulheres, mas pessoas, né? Algumas pessoas você pode abraçar, outras você pode tocar, outras você nem precisa tocar, mas você precisa só ficar próximo e ficar conversando com ela pra dar o tempo dela de se recuperar, né? E eu comecei a acariciar o braço dela, né? Comecei a pegar no cabelo dela. No primeiro momento, ela criou uma resistência muito forte. Ela falou pra mim o seguinte: sai!
para, me solta, me solta. E como eu já estava muito bem comigo mesmo, como eu já estava em paz, eu comecei a brincar. Não brincar desmerecendo a raiva dela, mas eu estava tão bem que eu conseguia rir de mim mesmo por estar fazendo aquilo. E eu comecei a falar, eu não estou abusando de você, eu não estou te machucando. Estou te machucando? Estou apenas fazendo um carinho em você. Fique tranquila, fique em paz. Independente se você mandar eu sair daqui de perto de você, independente de você falar que não quer papo comigo, eu vou continuar aqui do seu lado, vou continuar conversando com você, vou continuar te tratando super bem, porque eu quero ficar bem com você, eu não quero ficar com raiva de você. Eu não quero que a gente passe mais nem meia hora, nem uma hora brigado um com o outro. Sabe? Eu não quero que a gente tenha que desenvolver essa comunicação tão violenta, né? Eu não quero mais que a gente seja assim. Eu quero ficar bem com você. Ficar bem com você é a coisa mais importante da minha vida. Então eu comecei a tomar esse tipo de atitudes, comecei a agir, não só me comunicar com ela, mas agir, comecei a abraçá-la, a conversar mais com ela, né? E por incrível que pareça, solucionou. Outras vezes nós já tivemos brigas e passamos horas sem conversar, até mesmo dias, né? No fator assim de 3 dias, né, sem nos comunicarmos. E eu vi então que só a comunicação não bastava, eu tinha que tomar atitudes, eu tinha que agir, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, isso se resolveu. Muitas vezes na sua vida você vai ter pessoas na sua vida que elas são, de certa forma, mais difíceis de lidar, né? E não existe uma forma só de lidar com todo mundo, existem várias formas, você tem que conhecer a pessoa, você tem que se dispor a maquinar dentro da tua cabeça como que você vai fazer para acessar aquele tipo específico de pessoa. E é isso que eu tenho feito todo santo dia. Por isso que eu falo, cara, eu sou um homem totalmente diferente do homem que eu era lá atrás. E hoje eu gosto muito de estar gravando esses vídeos e trazendo essas experiências para vocês, que eu acredito que vocês podem estar passando pela mesma situação que eu. E essa foi a lição que eu tirei dessa... Não foi nem que eu tirei dessa frase, mas essa frase é o que resume os últimos meses, né, do que eu tenho feito. E agora com essa frase eu consegui fixar bem, né, o real conceito. A comunicação pode evitar problemas, mas a ação pode solucioná-los. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo. Se você tem feito isso, ou você tem feito outras coisas, o que você tem feito, né? E compartilhe para aquele teu brother, porque pode ajudar a virar um pouquinho da chave na cabeça dele, assim como também ajudou a virar na tua. Beleza? Tamo junto. Até a próxima.